Agora são 10 horas e 42 minutos. Voltando aqui para São Paulo, a Prefeitura vai ampliar a testagem de alunos antes de decidir pela volta às aulas. Isso de escolas particulares e estaduais. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o pediatra e infectologista Renato Kifuri. Doutor, muito bom dia. Obrigado, bom dia, Lívia. Prazer falar com você, os ouvintes do Jornal da Manhã. Obrigada pela participação aqui. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte, doutor. As escolas particulares e... só um momentinho. Bom, agora sim, a Prefeitura de São Paulo ela vai testar os alunos de escolas particulares e estaduais. Essa é a segunda das 4 fases do inquérito sorológico dos estudantes da cidade. Explica pra gente como que funciona essa ampliação da testagem de alunos e por que é tão importante. Olha, Lívia, testar o aluno, conhecer mais ou menos como circula o vírus entre as crianças no Brasil é um dado a mais para a decisão do retorno às aulas. Eu digo que é um dado a mais porque não é um único fator que vai nos definir se devemos agora ou não voltar às aulas, né? Voltar às aulas, a volta às aulas é uma decisão bastante complexa, talvez a mais difícil nessa pandemia, porque envolve não só o contato com as crianças e o papel que eventualmente ela possa ter na doença, na transmissão, mas o contactante de seus familiares, que essas crianças voltam para casa, tem risco de contaminar, na dificuldade que essas crianças têm, especialmente as menores, de manter a higiene, os cuidados, o uso de máscara, o distanciamento, no transporte escolar, na toda a estrutura que envolve a escola em termos de funcionários, professores, transporte, trânsito, saída, ou seja, temos que ter vários olhares sobre essa volta à escola, inclusive sobre as questões de educação, de evasão escolar, de alimentação que muitas crianças brasileiras se utilizam da escola. Então, tomar essa decisão de voltar ou não às aulas é bastante difícil. Quanto mais munições, quanto mais informações nós tivermos a respeito de qual é o risco dessa volta, melhor. Assim foi inserida a questão do inquérito epidemiológico, conhecer quantos % das crianças já se infectaram, mas o ideal seria, na qualquer escola, seja ela pública ou privada, num momento de volta às aulas, nós devemos testar essas crianças, no mínimo, assintomáticas. Aquelas que tiverem sintomas têm que ser testadas e aqueles contatos delas separados. Esse talvez seja o grande divisor de águas no sentido de vamos voltar com segurança. Nós, ao reconhecermos algum caso que há de ter, como a doença ainda corre entre nós, entre as crianças, nós temos a capacidade de testar, isolar e rastrear esses casos para que isso não vire epidemias nas escolas. Então, conhecer sorologicamente as crianças ajuda, mas não é tudo. Doutora, a falta de sintomas não significa que a pessoa não transmita a doença, não é mesmo? No caso das crianças, elas vão estar em contato direto com os professores, funcionários da escola e depois em casa com os pais, os avós. Explica pra gente qual que é o comportamento da transmissão do vírus nas pessoas assintomáticas. Olha, Lívia, se tem uma boa notícia nessa pandemia, se é que a gente pode chamar assim, as crianças são afetadas com menos gravidade. Então, são por onde a pandemia vem passando pelo mundo, assim foi na China, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os casos graves de hospitalização e morte em crianças, especialmente as menores de 10 anos, é muito pequeno. Praticamente não existem casos assim em grande volume de crianças que evoluem de forma grave. Então, essa é a primeira boa notícia. O que ainda há alguma controvérsia é em relação a que papel as crianças têm nessa cadeia de transmissão. Já que ela tem menos sintomas, já que elas se infectam menos, já que elas adoecem com menos gravidade, já que elas hospitalizam e morrem menos, será que elas têm muita transmissão? Esse é um assunto ainda controverso. Essa semana mesmo, um artigo publicado nos Estados Unidos mostrou que elas podem ter um papel maior na transmissão. Outros artigos apontam exatamente no sentido contrário. As crianças, por alguns motivos, podem transmitir muito menos. Na prática, o que a gente tem visto dessas epidemias aí em diversos estudos publicados
as crianças não parecem desempenhar um papel muito importante na cadeia de transmissão. Elas são menos sintomáticas e, consequentemente, transmitem menos. Isso, de uma maneira geral, vale também para os adultos, né? O indivíduo que mais transmite é aquele que tem mais sintomas. Quanto menos sintomas, menor a sua chance de transmissão. Mas, volto a dizer, é menor, não é que ele não transmite. E esse é o grande desafio. Nós estamos lidando com uma doença onde qualquer um de nós que nós encontramos na rua, no trabalho e na escola, pode ser um portador da doença sintomática. Nós não conhecemos, não conseguimos reconhecer quem é o indivíduo assintomático, ou seja, ele vai passar pela doença sem sintoma nenhum, e tem um outro grupo que são os pré-sintomáticos. Aqueles que estão bem hoje, já são transmissores, mas vão adoecer daqui a 2 dias. Esses indivíduos também estão frequentando os ambientes de trabalho, transporte público, estão indo para a escola daqui a pouco essas crianças e podem estar nessa fase pré-sintomática. Então é uma doença bastante traiçoeira nesse aspecto, porque ela não é transmitida somente por quem está doente. Pode ser transmitida por como quem vai ficar doente ou como quem nunca terá sintomas, está infectado e não tem sintomas. Então isso envolve riscos de toda a natureza, nós temos que considerar todos potencialmente contaminados. Por isso o uso de máscara acaba sendo a ferramenta que tem sido demonstrado aí em todos os países uma das melhores estratégias. Porque você protege, você não sabe quem está infectado, todo mundo usa máscara, protege quem está usando, protege o outro que está na sua frente, assim você evita a transmissão pessoa a pessoa. Doutor, você falou do estudo da Escola Médica da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Esse estudo concluiu que as crianças têm um papel expressivo na transmissão do coronavírus e podem chegar a ser mais contagiosas do que os adultos. Você pode explicar melhor, então, para a gente como que foi feito esse estudo e como que as conclusões podem ter implicações globais na discussão sobre a volta às aulas presenciais? Olha, esse estudo de Harvard vem um pouco na contramão do que os estudos anteriores vinham apontando, que as crianças parecem transmitir menos, que elas têm menos sintomas, que a multiplicação do vírus na criança é menor. E esse estudo mostrou, com bastante limitações que tem esse estudo foi feito com quase 200 de crianças, mas crianças e adolescentes, a média foi até 22 anos que eles estudaram, na verdade a mediana é com 10,7, quase 11 anos, então não temos tantas crianças pequenas assim envolvidas nesse estudo. Mostrou que essas crianças têm, por detecção na secreção respiratória, a presença do vírus. Precisa ficar claro que esses métodos que a gente dispõe hoje de detectar o vírus não se relacionam necessariamente com capacidade de infecção. Então essas crianças que têm uma quantidade de vírus nas suas secreções, esse material genético que está ali, não necessariamente é material genético infectante. Então essa é uma limitação que o estudo não avaliou. Na verdade, ele só avaliou se tinha ou não ali o material genético nessa secreção das crianças. O potencial transmissor desse, a gente precisa ver em estudos clínicos, na prática, em vida real. Os estudos de vida real, como eu falei há pouco, esses estudos têm mostrado alguma controvérsia. Raros são as epidemias onde as crianças participam como fonte transmissora. Muitas são as famílias infectadas, muitos estudos onde as crianças são as únicas a serem poupadas. Então tem dados bastante contraditórios em relação ao papel da criança realmente na cadeia de transmissão. Então acho que esse é mais um estudo que aponta que a gente necessita mais estudos para conhecer melhor. Eu só faço uma ressalva, que esses estudos que a gente tem hoje até em crianças, feitos na transmissão das crianças, quase todos foram feitos em cenários onde as crianças estão fora da escola. Nós conhecemos pouco da dinâmica, da cinética do vírus, da transmissão dele em comunidades em que estão as escolas funcionando plenamente. Então é uma limitação de qualquer um desses estudos que são feitos num cenário onde as crianças estão distanciadas. Então é preciso avaliar em mundo real, agora com a volta das escolas, especialmente na Europa, que está retornando, em alguns lugares dos Estados Unidos, o que vai acontecer em relação à transmissão, aos surtos escolares, a profissionais da educação infectados, a crianças que voltam para casa e adoecem e transmitem a doença. Isso nós conhecemos pouco ainda nesse cenário de volta às aulas. Mais uma vez, nós vamos aprendendo com a pandemia acontecendo ao mesmo tempo.
Doutor, a situação no Rio de Janeiro, voltando aqui para o Brasil, é diferente do que vemos em São Paulo. A volta às aulas presenciais nas escolas particulares está autorizada a partir de 14 de setembro e nas públicas em 5 de outubro, com 200 mil casos no Rio. Você acha que ainda é cedo para voltar? Quais são os critérios avaliados que levam em conta a decisão da reabertura? Olha, Lívia, a decisão de volta às aulas envolve muitos aspectos. Não é só simplesmente o contágio. Nós temos um país bastante desigual e justamente aqueles que estão na escola pública, aqueles menos favorecidos, são exatamente os que mais precisam da escola, muitas vezes para os pais poderem trabalhar, são os que mais precisam da escola, muitas vezes para ter uma refeição por dia para essas crianças, para evitar a evasão escolar. São essas crianças em casas que mais são abusadas com violência, que engravidam na adolescência, e nós podemos, com o passar do tempo, existem vários alertas da Unicef, da Organização Mundial da Saúde, termos uma geração com bastante comprometimento emocional, físico, na sua saúde do adolescente global, em todos os aspectos, não só no aspecto da doença Covid. É claro que a doença Covid chama muito nossa atenção, nós estamos preocupados, mas esse olhar da volta à escola não pode ser simplista, olhar simplesmente, vamos esperar a pandemia acabar e volta às aulas no ano que vem, e isso não traz nenhuma consequência. Traz bastante consequências, especialmente nas classes menos favorecidas do nosso país, na população mais vulnerável. Então, precisa ter um olhar a resposta mais simples seria não volte às aulas este ano, a resposta mais simples seja deixa todo mundo em casa, ninguém mais sai de casa, prende as crianças mais 6 meses, começamos em fevereiro o ano letivo, esquece 2020. Seria talvez uma resposta em termos científicos e médicos em controle da pandemia, talvez é ideal. Infectaríamos menos pessoas, transmitiríamos menos, não teríamos tanto tempo discutindo, quem sabe teremos vacinas no ano que vem, e talvez seja a resposta mais simples e simplista para um problema que é muito mais complexo que esse. Uma coisa é certa, o momento de volta às aulas, ele só pode acontecer, só pode ser discutido, só pode ser pensado, só pode ser cogitado em cenários onde o número de casos é bastante solidamente decrescente, onde nós já temos semanas com redução de transmissão da doença. Não dá para pensar em volta às aulas fora desse cenário. Então, essa é a primeira recomendação que a Organização Mundial da Saúde, e eu acredito que seja bastante válida. Agora, como voltar é outra situação. E como enfrentar esse problema no momento que nós não temos ainda volta às aulas? Como poderemos dar assistência internet de qualidade para essa população que não tem computador, que não tem uma rede de internet para fazer um ensino EAD, que não tem professores treinados na escola pública para dar uma aula à distância, que é diferente de uma aula presencial, a alimentação dessas crianças que não teriam ou deixam de ter essa alimentação da escola. Então nós precisamos primeiro dar suporte enquanto isso não acontece. E quando voltar às aulas, essas aulas também tem que ter condições, essas escolas públicas e privadas, de ter salas menores, de ter ensino com metade da turma em casa híbrido, outra metade da turma com aula presencial, com a educação para o profissional da educação que está lá para saber como agir nessas crianças, com formações de pequenas bolhas, pequenos grupos, para se tiver uma criança infectada, não precisar fechar a escola inteira, fecha só aqueles pequenos grupos, com orientação de transporte escolar adequado, com distanciamento, com intervalos entre os recreios e os intervalos de aula separadamente, horários de entrada diferentes, ou seja, toda uma logística que você precisa construir para que essa volta seja de menor risco possível. Que risco vai haver? Na hora que você junta as crianças, coloca muitas pessoas em circulação, se a gente entende que o distanciamento social promove uma redução da circulação da doença, na hora que você aproxima, na hora que você volta a comércio, na hora que você volta a bar, restaurante, escola, você está expondo um maior risco de transmissão. Isso é natural. O que nós precisamos fazer é minimizar esses riscos. Só que precisamos de condições. Uma coisa é olhar para uma escola privada que tem condição, que tem internet, que tem professores, que pode fazer tudo isso. Outra coisa é olhar as escolas, a educação como um todo no país como o nosso. É um desafio, talvez um dos maiores que nós vamos enfrentar aí na volta, no término dessa pandemia. Nós conversamos com o Dr. Renato Kifur, ele é pediatra e infectologista. Doutor, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço, Lívia, é sempre um prazer falar com vocês e os internautas.
Até mais.